Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é terça, 26 de março e este é o seu Diário Econômico. Vamos para o primeiro dia D da semana com a ata do Copom às 8 e IPCA 15 às 9 horas. Primeiro, o documento vai dar mais detalhes sobre as incertezas que levaram o comitê a encurtar a sinalização para a Selic futura. Só que os candidatos a isso são razoavelmente conhecidos já. Tem a inflação lá de fora que parou de melhorar, com a deflação de bens tendo terminado e os preços de serviços persistindo na alta. Tem a nossa inflação, que está seguindo nessa mesma direção lá de fora. Tem o viés de alta para o nosso PIB, que pode colocar novas dúvidas sobre o grau de ociosidade da nossa economia e, com isso, seus riscos inflacionários. E sempre tem o fiscal, mas que por hora segue fora do radar e sem grandes novidades marginais. Quando eu rodo aquelas rotinas de inteligência artificial que buscam extrair o sentimento das escritas do BC, desde a ata lá de janeiro, já tinha sinais de que o ritmo de corte de meio ponto que ele tem feito na Selic poderia começar a ser questionado por eles. Quando eu pego esse índice de sentimento do comunicado da semana passada e vejo o que ele sinaliza de Selic, implícita ali no seu conteúdo, o modelo me diz que as palavras usadas já seriam compatíveis com um corte de 35 pontos base da Selic. Lembrando que ele entregou 50, né? Explicando melhor, então, se o que o BC falou no passado e de fato entregou de mudança de Selic vale como previsor sobre o que ele quer fazer com a Selic, então o comunicado da semana passada já foi compatível com algo entre 50 e 25 de corte. Outro ponto interessante é que o tom das atas tem vindo sistematicamente mais cautelosos do que os comunicados desde que o ciclo começou lá em agosto do ano passado, ciclo de corte. Então vamos ver se segue assim nessa ata também, vamos ver se ela tem uma cautela extra frente ao comunicado da semana passada. Sobre a prévia do IPCA de março, o nosso número ficou bem próximo da mediana dos meus colegas. A gente tem 0,29% estimados contra 0,3% do consenso. Depois de um tempo pressionado no fim do ano passado, os serviços podem ter uma deflação, mas muito por conta da forte queda esperada para passagens aéreas de novo. Outra âncora importante deve ser os alimentos. A melhora está bem difusa entre os vários itens nas coletas de preços de alimentos, então o alívio dos efeitos do El Niño devem começar a aparecer ainda mais nos preços no varejo agora. Outro ponto que deveria ajudar também é a dissipação daquela alta do ICMS que pegou no preço da gasolina e que ainda aparecia no preço do etanol, por exemplo. Dito isso, vale lembrar que os preços praticados pela Petro estão entre 15% e 20% abaixo do correspondente lá de fora. Nosso cenário base daqui para frente não contempla um reajuste, uma alta da estatal ainda. Só que vale perceber que os preços do petróleo estão sendo negociados perto das máximas do ano, à medida que a demanda global vai superando aí as expectativas e a OPEP segue mantendo ali a produção na rédea curta. Outro risco de médio prazo para a inflação vem do clima, com essa virada de El Niño para Laninha que pode acontecer entre o primeiro e o segundo semestre. Não necessariamente pelos efeitos nos alimentos, mas possivelmente no preço da energia elétrica, que anda tranquila por enquanto, mas pode sentir. No Laninha, as chuvas sobre o centro-oeste e parte do sudeste são mais incertas e irregulares, e é bem ali que estão as principais bacias hidrográficas. Os reservatórios hoje ainda estão acima da média histórica, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico já tem mostrado preocupação e tomado medidas para que siga assim. Ele poderia, por exemplo, aumentar o despacho de térmicas, o que agora já pega diretamente na conta, ali naquela conta das bandeiras, que definem o custo da energia para o consumidor. Para terminar, agora de manhã o ministro Haddad deve apresentar uma proposta para os estados que estão endividados com a União. São 825 bilhões de reais de dívida líquida dos estados com a União. Sul e Sudeste, eles querem trocar o indexador dessa dívida de IPCA mais 4 para 3% fixos ao ano. Ou seja, além de mais um abatimento do estoque da dívida e redução dos juros, a não ser que o BC bata sempre a meta de inflação dele de 3%, os estados ainda estão pedindo um juro real negativo indexando a sua dívida. Os governadores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm outra proposta que passa por repasses do Fundo de Participação dos Estados, passa também por medidas para mais espaço fiscal e políticas de precatórios. Enfim, contas públicas são um tema que acaba, mas nunca termina no Brasil. E como bem diz um amigo meu, dívida baixa é problema do devedor, mas dívida alta vira problema do credor. Daí o ministro Haddad tentando tomar as rédeas da discussão para ele. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.